cada vez Meu, mais. aproveitar que você tava falando de cor, velho, e passou um negócio na minha cabeça que eu não consegui não querer perguntar. Que é em relação ao teu TCC, que foi sobre sinalização com daltônicos, né? Pra daltônicos. Sim. Me conta um pouco sobre essa vibe. Ô, meu, isso foi muito louco. Foi mais uma das ideias que eu tive aleatoriamente na minha vida andando na rua. O meu TCC, quando a gente chegou lá no TCC naquela época, eu não sabia o que eu ia fazer, velho. Foi foda? Eu pensava, eu só tinha na minha cabeça, desde quando eu entrei na faculdade, eu sabia, eu quero trabalhar com psicologia das cores, no meu TCC. Que eu sou apaixonado por cor. Entender a cor. O que eu tô lidando com a cor. Que emoção eu vou passar com essa cor. Aham. Então, desde o início, eu tinha essa noção na minha cabeça. Eu quero fazer um TCC linkado à psicologia das cores. Durante a faculdade, conheci lá o Júlio, um professor muito foda, Tá contando no teu TCC? sobre o meu TCC. Legal. O Rod chegou a te passar o que era o meu TCC. Eu fiquei sabendo por cima, assim, a Pode. sinalização para daltônicos, Para né, da daltônicos, isso. cidade. Legal. E foi mais uma das ideias que eu tive do nada na minha vida, assim, andando. E daí, desde o início da faculdade, eu queria trabalhar com psicologia das cores, porque eu acho que cor é um bagulho fascinante. Cor muda uma vida, assim, cara. Porra, cor muda tudo. Tu põe uma parede vermelha aqui, muda tudo. Põe uma parede azul, muda tudo. Então eu tinha esse ponto na minha ideia de TCC. Comecei a faculdade, conheci os professores, fui fazendo. E um dos professores era o Júlio, Júlio- o cara sinistro. É um daqueles caras que divide o caminho da vida Porra, do total, cara eu na sou fã do faculdade, né? Júlio, sou ídolo do Júlio. Porra, o cara, eu acho ele muito gente fina. E daí eu escolhi ele pro meu orientador, um tempo antes já, e passei pra ele isso da psicologia das cores. E daí ele falou, cara, psicologia das cores é muito amplo, isso aí é um bagulho pra doutorado, velho. Tu falar sobre psicologia das cores. Vamos pesquisar alguma coisa que seja no meio disso. E daí a gente ficou um tempão, o que eu vou fazer? Que eu não queria fazer qualquer coisa, entendeu? Porra, meu TCC era um projeto longo, extenso, eu ia ter que conviver com aquilo meses. Eu queria que fosse algo legal, trouxesse alguma mudança pra mim, ou pra minha visão impacto, de ver né? as coisas. Talvez pro mundo eu seja muita audácia, né? Porque não vai chegar pro mundo aquilo ali. Então, um dia conversando com a Paola, que é minha sócia do Glass, ela me passou essa ideia de daltonismo. E daí eu linkei, cara, é isso, eu vou fazer, vou pensar em caralho, achei que era a câmera. Tudo certo. Daí eu pensei que era, ficou na minha cabeça só. Eu propus isso de fazer sinalização pro Transurb, que a gente selecionou um lugar também, porque se fosse geral, entrava no mesmo quesito aquele da psicologia das cores, muito amplo. No início eu queria que fosse pra rua, pra sinalização de trânsito. De trânsito. Mas, porra, olha quanta sinalização de trânsito tem até a gente chegar, né? E, cara, daí a gente fez pro Transurb, entreguei, pensei nas cores. E durante o TCC eu vi vários projetos. Pensou, tipo, tirou da caixinha, vou fazer com violeta aqui, Não. Como é que foi esse processo de pesquisa? Então, daltonismo tem alguns modelos, né? Tem alguns tipos. Os nomes são bem complexos agora. Eu não vou falar que talvez eu vá errar, então eu prefiro não arriscar. bem, Mas tudo bem. tem 4 tipos. 2 deles são os principais que a maior parte das pessoas tem. Que é onde tu inverte o vermelho e o amarelo, e o verde e o azul. Não, o azul é a única cor, na verdade, que permanece. Se mantém. E daí, então, eu fui observando isso, vendo os modelos e fiz uma paleta envolvendo todas as cores e em qual linha dessa paleta que ficava tudo igual pra todo mundo. E daí foi nisso que eu me baseei. Daí eu cheguei no amarelo e no azul. O amarelo e o azul, eles mudam um pouco o tom, mas eles seguem o amarelo e o azul, entendeu? E daí foi nessas 2 cores principais que eu fiz o meu projeto. E daí, utilizando muito de simbologia também, né? Visto que o amarelo e o azul às vezes não passam que nem o vermelho, por exemplo. Isso aqui não pode fazer. Tu vê o vermelho numa placa, mas isso De aqui não dá. atenção e coisa. Atenção. Não dava pra usar isso no vermelho, amarelo e no azul. E eu tinha que pensar nas pessoas que não têm a visão normal, que a gente chama, né? Que elas estão olhando uma placa azul e pra elas tem um significado cotidiano que é outro, que não é do vermelho, por exemplo. Então eu tinha que pensar nisso e abusar dos símbolos pra passar a ideia principal, normal das coisas. Como é que tu vai botar uma placa de pare azul, né? Exatamente. Sim. O cara olha no relance e tá, essa placa de pare azul aí, É, isso a aí placa é de parada de buzz. Exato. E daí eu tinha que pensar nisso. Então daí, vamos dizer, trazer a bola com risco clássico estourado, assim, pra chamar bastante atenção. O apoio de palavra também eu usava muito. E no daltonismo tem muito isso do reflexo. O olho recebe menos a cor e a luz, assim, com menos força. Sim.
Então, o contraste de uma cor para outra num fundo, assim, para um daltônico é mais forte. Então, a fonte tem que ser grossa, tem que ser clara. Não pode ser coisa muito fina, que isso pode passar despercebido. Tem vários lances que daí eu trabalhei tudo isso.